apocalipse, bomba nuclear, o fim do mundo, essas são uma das críticas que os advogados das Big Techs estão fazendo. E olha que quem está dizendo isso não é eu, não. É uma denúncia na Folha de São Paulo. É, gente, mas entre outras notícias, vocês acreditam que estão, na verdade, até mesmo censurando a Folha de São Paulo? Mas não é só isso não, ainda tem ele, Thiago Pavinato, que segundo o que ele vai dizer aqui, vai deixar vocês chocados. É muito pior do que assustador, é muito pior do que cada um de nós imaginávamos. Ontem, depois de 3 sessões no STF, a leitura do seu voto no julgamento sobre a responsabilização das plataformas e provedores por conteúdos publicados pelos usuários, o ministro, que é relator do processo, propôs novas exigências para a moderação de conteúdo e, ao mesmo tempo, defendeu ampliar a responsabilidade dessas empresas pelas publicações. O ministro inconstitucional pediu que as plataformas sejam punidas se ignorarem notificações extrajudiciais, preferencialmente por meio dos seus canais de atendimento, para remover conteúdos ilícitos, como fake news e ofensas. Com isso, a responsabilidade dessas empresas começará a partir... O que o Toffoli fala não se escreve, porque pelo menos ele tem mais um detalhe. Tem tudo isso. Como ele é presidente do Supremo... Que é relator do processo, propôs novas exigências para a moderação de conteúdo e, ao mesmo tempo, defendeu ampliar a responsabilidade dessas empresas pelas publicações. O ministro inconstitucional pediu que as plataformas sejam punidas se ignorarem notificações extrajudiciais, preferencialmente por meio dos seus canais de atendimento, para remover conteúdos ilícitos, como fake news e ofensas. Com isso, a responsabilidade... Exato, é mais um golpe que está quase defunto, né? A democracia aqui, ela só não está defunta ainda porque tem o enrostimento, tem a vaidade, né? Eu quero fazer uma palestra aqui e acolá. Que democracia? É o poder do povo. Poder do quê? Poder de criticar. Você pode criticar tudo que envolve a coisa pública. Isso é democracia. E autoridades trabalham com a coisa pública, portanto, elas são passíveis de crítica. O que você não pode toda crítica ofende o criticado. Todo criticado vai se sentir ofendido com a crítica. Todo o objeto da piada vai se sentir ofendido com a piada. Isso é do ser humano. Agora, uma coisa é você criticar um particular que não tem nada a ver com a coisa pública. Por exemplo, eu vou lá no meu ex, aí sento o pau na minha vizinha. Isso é ofensa. Sento o pau na minha vizinha porque a casa dela cheira a cachorro molhado. Não tem nada a ver com a coisa pública, ela não tem nada a ver com a coisa pública, então a coisa toma contorno diferente. Agora, uma autoridade pública que se locupleta do dinheiro público, recebe o seu salário do dinheiro público, ele é passível de crítica a todo momento. E se a gente matar isso, a democracia morreu de vez. Morreu de vez. E sabe o que acontece? O cidadão privado tem benefícios privados. Não se pode difamar um cidadão comum, por exemplo. Agora, um homem público na função pública, como o Código permite, a exceção de verdade. Então, a crítica, ela tem que ser permitida. E o Código Penal assim permite. Muito embora os juízes assim não tenham aplicado, no meu caso, com o desembargador de São Paulo. Mas o homem comum, privado, que ganha o seu dinheiro do seu trabalho privado, ele tem benefícios privados. O homem público que ganha dinheiro do seu trabalho, mas esse trabalho o pagamento desse trabalho vem dos impostos do homem privado, o homem público não pode gozar de todos os benefícios privados. Senão é ditadura, Gisele.
Exatamente. Olha, primeiro que o STF está legislando, ele não tem que estar justificando o voto. O Toffoli não foi colocado ali, nem o Toffoli, nem nenhum dos outros ministros do Supremo não foram colocados ali para legislar. E aí eu chamo a atenção aqui para a fala dele, né? Primeiro que ele fala que as redes sociais, elas têm uma espécie de imunidade, né, dentro do sistema jurídico, então elas poderiam absolutamente tudo. Não é bem assim que a banda toca. Haja visto, por exemplo, os documentos que o Elon Musk vazou e que ele não censurou o conteúdo das pessoas que estavam postando dentro daquela rede social, inclusive de contas pequenas, com 200 seguidores, por exemplo, justamente porque aquilo dali, se ele censurasse, feria a Constituição brasileira. Então, o primeiro ponto é esse: as redes sociais dentro do nosso país respeitam a Constituição. Quem não respeita a Constituição do nosso país são os ministros do STF. Há uma diferença aí em quem tem imunidade ou não. Nesse caso, quem tem a imunidade, na verdade, são os juízes, que fazem aquilo que bem entendem e fica por isso mesmo. Então, o primeiro ponto é esse. E aí ele avança dizendo que, olha que interessante isso, o Toffoli alega que tem um contexto de escalada de casos de violência digital. Eu gostaria muito que me explicassem o que é essa tal de violência digital. E aí ele dá os exemplos como cyberbullying, stalking, fraudes e golpes, discurso de ódio e fake news. A gente não sabe o que é fake news. Volto aqui para o nosso exemplo do Instituto Butantan, que na primeira vacina que eles anunciaram era uma determinada dose, e foi muito claro naquele momento que quem dissesse qualquer coisa diferente, quem questionasse, estaria espalhando fake news. Após uns 3 meses, o mesmo Instituto Butantan, na conta oficial, diz que era, sei lá, 2, 3 doses para alcançar a tal da imunidade. Essa imunidade nunca chega, né? Uma coisa, quase uma terra prometida. E aí, deixou de ser fake news. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Que fake news, ela tem uma variabilidade a depender da cabeça que está no poder, a depender do contexto político, social, a depender do contexto mundial. Ela não tem um conceito objetivo, ela tem uma variabilidade de acordo com a cabeça de quem está no poder. Ele fala também de discurso de ódio, que se aplica exatamente a mesma coisa. Golpes, todos os dias, por exemplo, eu recebo no meu Instagram aqueles convites de contas fakes para anunciar jogo, ou plataforma, ou qualquer coisa. Eu nunca vejo nesses julgamentos isso sendo falado. Nenhum julgamento tem interesse em, de fato, perseguir quem usa a internet para cometer crimes. Não existe esse interesse. Sempre eles apontam exemplos de bolsonaristas, de políticos, como se a direita no Brasil fosse criminosa. E aí abro aspas para o que o Toffoli disse exatamente. Ele fala o seguinte: o sistema da justiça, o sistema de justiça não pode mais esperar, não pode mais se calar. É preciso encontrar mecanismos de proteção à integridade física. É preciso zelar por nossos jovens, por nossas crianças. Então, assim, é uma coisa completa... a sererê raderê. É uma coisa completamente fora de contexto que ele está dizendo aqui. São grandes guarda-chuvas conceituais que cabe qualquer coisa. Qualquer coisa. A sererê raderê. Se ele falasse a sererê raderê, era isso. E aí, só para fechar minha fala, Pavinato, se nós não tivéssemos acesso ao Twitter no período em que tentaram assassinar o Donald Trump, até hoje nós acharíamos que ele tropeçou, bateu a cabeça e fez um galo ele estava cortando na a unha no banquinho e caiu. Pois é, até hoje. A grande verdade é que quando eles negam pra gente a rede social, não é que eles negam somente o direito da gente falar, né, de nós nos expressarmos. Ele nega o direito da gente se informar. Então, a gente não pode saber de determinadas informações a depender ali da cabeça do Alexandre, ou do Toffoli, ou do Barroso, ou de qualquer um que ocupa ali que ocupam aquelas cadeiras do STF. A comunicação é o quarto poder desse país, e o que possibilitou que a população finalmente acessasse esse tipo de poder e rolasse, de fato, uma democracia dentro da nossa nação é a rede social. Foram as redes sociais, são as redes sociais. A Revista Oeste, por exemplo, só existe em decorrência da rede social. Então, e da sua assinatura, não esqueça. E da sua assinatura. Querem nos podar, querem não só nos calar, não querem que a gente se informe. Agora, Diogo, democracia é bom, democracia é maravilhoso, até que chega a voz do povo. Que aí chegou a voz da crítica do povo, não, é melhor uma democracia em que não se ouça a voz do povo. É isso que ele quer dizer. O que ele quer? Ter a justificativa de que as plataformas devem ser responsabilizadas porque elas devem ter mecanismo de censura. A negociação passa a ser com aquele que vai vender a sua alma, que é o dono da plataforma ou aqueles que estão dirigindo a plataforma. É simples. Se eles fizerem isso, eles controlam
todo o sistema de comunicação nas plataformas digitais. E o discurso dele é, nossa, porque uma pessoa tem mais facilidade, que foi o que o Alexandre Moraes falou, tem mais facilidade para criar perfil falso do que, por exemplo, cancelar o seu perfil ou pedir que faça uma investigação. Isso é bobagem. As plataformas já têm mecanismo. O que elas não admitem é exatamente o que você falou. O que elas não admitem é que qualquer indivíduo chegue lá e simplesmente retire o que foi apresentado sob uma alegação de que foi ofendido. Eu fui ofendido várias vezes. Ora, algumas vezes eu solicitei e demonstrei. A plataforma, na hora em que você demonstra, ela tira automaticamente. O problema todo é que a plataforma está se preservando de ser responsabilizada quando são acusações político-ideológicas, que é o que eles querem. Exato. Porque qualquer político, qualquer autoridade vai mandar uma notificaçãozinha e acabaram esses problemas, Ana Paula. Ninguém mais pode criticar. Vai acabar com as redes sociais em si, né, gente? Porque se todo mundo vai poder mandar uma notificação extrajudicial para tirar conteúdo que não gosta das plataformas, você está assassinando, né, na verdade, todo esse sistema de redes sociais que é tão importante hoje para o país, para várias pessoas que trabalham com isso. Então, se eu não gostar de uma piada de um humorista, eu posso mandar uma notificação extrajudicial e pedir para retirar. E uma das coisas que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que o professor Suano já falou, tudo se resume a essa questão da censura. Então, como eles não conseguiram até agora, de forma efetiva, a regulamentação das redes sociais, eles estão buscando alternativas para tirar os conteúdos que não interessam a eles do ar. E aí eles vão ter, sim, um exército de figuras aí na sociedade que vão funcionar como a população da Alemanha funcionou realmente, fazendo todo esse trabalho de mandar essas notificações. Então, eles estão pulverizando a ação deles de censura por uma parcela da população que não tem capacidade de criar conteúdo muitas vezes, né, para tirar o conteúdo daqueles que o estão fazendo. E crítica não é difamação. Isso é bom registrar. Qualquer crítica que se faz hoje está sendo considerada difamação. Exatamente. E não é. Exatamente. Crítica é crítica. Eu tenho o direito de ter uma opinião crítica contra várias em relação a várias situações do governo, de outras pessoas, da minha opinião. Difamação é outra coisa bem diferente. Então, nós estamos vivendo realmente a ausência do Estado de Direito. Porque aquela lei ela tinha um dispositivo que era muito didático. Aquele que promove a informação é responsável por ela. E aquele que reproduz a informação é responsável por ela se não citar a fonte. Você resolvia tudo com isso. Aí, quando revogaram a lei de imprensa, eu falei, aí tem, porque eles vão legislar sobre a imprensa revogando a lei que existe. Essa que é a grande verdade, essa que é a grande dor no cóccix, mas para dores no cóccix e na coluna, eu tomo, chegou o novo. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui sobre a fala de Dias Toffoli? Mas ainda tem mais. Até mesmo aqueles que eram de viés da política de esquerda, no caso da Folha de São Paulo, mais voltada ao viés de esquerda, que resolveram criticar o governo e o STF, agora estão tendo suas punições. E segundo esta notícia... A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, divulgou um comunicado do Otávio Costa, presidente da entidade. Abre aspas. É inaceitável a posição da Polícia Federal. Fere a liberdade de imprensa. A relação entre os meios de comunicação e a Polícia Federal deve ser institucional, portanto, não cabe vetar a participação do meio de comunicação. Fecha aspas. Quem também se manifestou foi Kátia Brembati, ela que é a presidente da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É uma nota mais extensa, mas eu vou ler aqui um trecho para a gente. Abre aspas. O órgão público não pode e não deve excluir deliberadamente um veículo de imprensa de uma atividade coletiva. Nem todos os meios foram convidados, mas a Folha figura entre os mais relevantes do país e costuma estar na lista dos chamados para esses eventos. Sendo assim, a exclusão não é aleatória. A situação fica ainda mais preocupante quando esse órgão sequer apresenta uma justificativa ao excluir o veículo de uma coletiva. Fecha aspas. É importante a gente explicar aqui, Leilani, que é comum aqui em Brasília autoridades
oferecerem ali cafés da manhã para jornalistas. Geralmente esses encontros acontecem no fim do ano, geralmente são encontros onde é feito ali um balanço das atividades do órgão naquele ano. Também os jornalistas indagam sobre alguns fatos de momento, então isso costuma acontecer sim aqui em Brasília com o presidente da República, ministros e também dirigentes de alguns órgãos. Então isso costuma acontecer em Brasília. A Folha de São Paulo informou que foi vetada desse café da manhã com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Nós procuramos o Palácio do Planalto e a Polícia Federal e ainda não obtivemos resposta. O Ministério da Justiça informou que não vai comentar esse assunto. Tá aí, gente. Censura não tem ombro. Eles acharam que ia ficar só do lado da direita? Olhem a que ponto está chegando o nosso Brasil. E agora eu vou terminar de ler para vocês um pouco mais sobre o que disse os advogados, que realmente vai deixar vocês chocados. Apocalipse, bomba nuclear, fim do mundo, assustador, estamos atônitos. Essas foram algumas das expressões usadas por advogados integrantes de governos. STF Big Techs ouvidos pela Folha para caracterizar o voto em tese do ministro Dias Toffoli, proferido nesta quinta-feira no julgamento sobre o Marco Civil da Internet. Grande parte de empresas, advogados e membros do governo esperavam que Toffoli fosse propor uma interpretação do artigo 19 do Marco Civil, que criaria exceções para a imunidade das plataformas. Segundo Francisco Brito Cruz, diretor do Internet Lab, caso prevaleça essa tese aqui no Brasil, o Brasil se encaminha para ser uma pária internacional. É uma bomba nuclear. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil? Da liberdade sendo cerceada dia após dia, do judiciário fazendo o papel do legislativo. Cadê os senadores que não se levantam assim como foi dito? Cadê, gente? Onde está o Senado? Onde estão os parlamentares que estão deixando o judiciário brasileiro tomar conta de tudo, até mesmo do que a gente pode ou não pode ver, porque dessa maneira, como que eles fazem? A gente não pode ser informado, além de não poder nos expressar, não podemos ser informados do que realmente está acontecendo, porque se não fosse as redes sociais, se não fosse Bolsonaro abrir o olho do povo, um povo que agora gosta de política, que entende quem são os ministros do STF, com certeza as mídias tradicionais, que tem todo o monopólio, estariam fazendo o quê? Passando pano para o governo Lula, tentando amenizar essas coisas que está acontecendo no judiciário, mas graças a Deus que temos as redes sociais e é por isso que eles querem tanto regulamentar. Como vocês podem ver, né, gente, está ficando cada vez mais difícil viver no nosso Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu preparei com muito carinho para vocês, peço para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para mim te conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!